Atos capítulo 13, versículos de 13 a 43. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tende alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão o sinal de silêncio, disse: Varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com o braço poderoso, e suportou-lhe os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a esse, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus, havendo João I pregado a todo o povo de Israel antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelo que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Por ele, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos, desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te rendemos, ó Deus de Israel e Todo-Poderoso, porque pelo poder do Espírito o Senhor abriu os olhos do nosso entendimento, mostrando com clareza a obra maravilhosa do teu Filho bendito,
que morreu por todos os que foram destinados para a vida eterna. Glória seja ao nosso amado Redentor Jesus Cristo, a quem também é o autor da obra da criação, providência e redenção. Louvado e engrandecido seja o Senhor pela tua salvação, estendida ao teu povo pela tua graça, pela redenção que há no sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso damos toda a honra e glória ao Senhor. Abençoe esse trabalho e o nosso coração para que contribua não apenas para a nossa santificação, mas para a honra do teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Todo o Antigo Testamento focaliza, revela e se concentra na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Entre as muitas promessas que nos encontramos acerca do Senhor Jesus, o Antigo Testamento manifesta vários aspectos da obra, dos ofícios e da pessoa do Senhor Jesus. E contém também a obra iluminadora do Messias, segundo a qual o rei de Israel iria dissipar as trevas do coração dos homens e iluminá-los para a redenção e salvação do seu povo. Isaías 9:2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías ainda 42, versículos 6 e 7, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Esse texto que temos diante de nós iluminou o mundo ocidental. Esta pregação, descrita por Lucas, pode iluminar o nosso país e tirá-lo das profundezas das trevas em que se encontra, pois ele está em estado de decomposição moral e depravação espiritual. A sociedade nesse presente século está completamente perdida, desnorteada, sem rumo, e seus habitantes não sabem para onde vão. A melhor figura utilizada por Jesus foi o contraste entre as trevas e a luz. Ele disse, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jó capítulo 5:14 diz, eles de dia encontram as trevas, ao meio-dia andam como de noite, as apalpadelas. Salmo 82:4 diz, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. 2 Coríntios 4:4 diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Os avanços científicos e tecnológicos são impressionantes, e diante de tantas descobertas nas mais variadas áreas, seja na medicina, informática, transportes, agricultura, indústria, seja na comunicação e eletrônica, os cientistas e eruditos imaginam que conhecem muito e por isso são iluminados. A grande verdade é que se não forem iluminados pelo Espírito Santo de Deus, nunca conhecerão as verdades mais fundamentais que um crente mais simples conhece. E o mais sábio desse mundo não saberá o seu papel, cujo motivo é glorificar ao Senhor Jesus e gozá-lo para sempre. Seja quem for, o mais sábio e conhecedor científico sem Cristo não conhecerá a sua origem, não saberá que foi criado à imagem do seu Criador, que espelha o ser de Deus, bem como suas qualidades. Chegam ao absurdo de acreditar que forem originários das forças cegas da natureza ou de uma evolução há bilhões e bilhões de anos. 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 18 a 20. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Na exposição anterior,
vimos como as trevas não prevaleceram sobre a luz, com a cegueira temporária de Elimas, o mágico, decorrente da sua luta contra o Evangelho, procurando impedir Sérgio Paulo que ouvisse a palavra de Deus, e a conversão do governador de Chipre, o procônsul Sérgio Paulo, em Pafos. E dali, os missionários Barnabé e Paulo, e João Marcos também, atravessaram o mar Mediterrâneo e foram em direção ao norte até a Panfilha. Depois João Marcos abandonou a missão e se dirigiu a Jerusalém. E Paulo e Barnabé chegaram a uma pequena província romana situada na antiga Ásia Menor, chamada Perge, hoje na moderna Turquia. E de lá foram até a Antioquia da Pisídia, que é outra Antioquia. Eles saíram de Antioquia da Síria e agora foram para a Antioquia da Pisídia. Havia várias Antioquias na época, cerca de 16 Antioquias, que homenageavam o seu pai Antíoco. E foi na Antioquia da Pisídia que Paulo pôde, na sinagoga, testemunhar do poder do Evangelho que iria alcançar o mundo inteiro. Eu chamo a atenção para João Marcos, que desertou a viagem missionária, abandonando Paulo e Barnabé e voltando para Jerusalém. Há várias especulações acerca da retirada de João Marcos. A primeira é que ele teria se acovardado, simplesmente. Ficou desanimado com a viagem e resolveu abandonar a missão. A segunda é que ele teve receio dos povos da Ásia Menor e, para se prevenir de eventuais perseguições que acarretavam até mesmo em morte, João então afastou-se de Paulo e Barnabé. Parece que ele tinha adivinhado, pois realmente os dois missionários seriam expulsos de Antioquia da Pisídia. Nós lemos no versículo 50, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Mais tarde, Paulo seria dado como morto por causa do apedrejamento, logo depois. Então parece que João Marcos adivinhou. Mas um terceiro motivo foi porque Paulo havia se tornado líder do time missionário, e não mais o seu primo Barnabé. E por causa disso, João Marcos teria se ressentido com a não mais liderança de seu primo. Mas a realidade é que não sabemos. O que sabemos é que Paulo não gostou nem um pouco. Houve na iniciação da segunda viagem missionária uma discórdia entre Barnabé e Paulo por causa de João Marcos. Barnabé queria dar outra chance a João, mas Paulo não. E por causa dessa desavença vieram a separar. É-nos dito no capítulo 15, versículo 38, que Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E agora chegamos à pregação na sinagoga de Antioquia da Pisídia, propriamente dito. É-nos dito nos versículos 15 e 16, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão um sinal de silêncio, começou a discorrer pelo Velho Testamento, demonstrando que o povo de Israel no deserto foi rebelde e com maus costumes. E por causa disso, a travessia naquela região inóspita durou 40 anos. Depois Paulo lembra aos seus ouvintes o exercício dos juízes, que tinham a incumbência de julgar e guiar o povo. E isso ocorreu até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei e Deus deparou Saul por 40 anos. Depois levantou o Senhor o rei Davi. Observe como Paulo pregou o Antigo Testamento para chegar a Cristo. Nós lemos nos versículos 23 a 25. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João I pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento, afirmando que após ele vinha aquele de cujos pés ele não era digno de desatar as sandálias. Observe que todo o Velho Testamento aponta para o Senhor Jesus, que é o supremo soberano e Senhor da nossa história. E seus planos e determinações eternas, cuja vontade perfeita jamais pode ser frustrada. Ele é o Senhor da história da redenção e da salvação do seu povo, ou seja,
daquilo que nós chamamos de história sagrada, que consiste no fato de que Deus se dispõe previamente os acontecimentos históricos e bíblicos. E isso de forma soberana, de tal maneira que eles muitas vezes se prestam para antecipar e prefigurar acontecimentos futuros da história da redenção. Devemos ler a história bíblica com esta característica em mente, isto é, Deus que determinou o surgimento de pessoas, instituições e fatos históricos do Antigo Testamento, se utilizando dessas pessoas e acontecimentos, para prefigurar e representar, simbolizando outras instituições, pessoas e acontecimentos futuros da história da redenção, e principalmente o Senhor Jesus Cristo. São chamados tipos bíblicos que representam outras pessoas ou instituições. Podemos pensar em Abraão, Davi, Josué, Moisés, que libertou o povo de Israel e que levaria o povo à terra prometida. Essas pessoas representaram características humanas que apontavam para o Senhor Jesus. Por exemplo, Moisés exercia os 3 ofícios que o Senhor Jesus exerceu e exerce ainda. O ofício sacerdotal, pois participava dos sacrifícios, o ofício real, já que governava e dirigia o povo de Israel, e o ofício profético, porque ao subir o monte Sinai, recebeu a lei para ensinar o povo. Ninguém entenderá o Novo Testamento se não estudar o Velho Testamento. Um depende do outro. O Novo Testamento está latente no Velho Testamento. O Velho Testamento está patente no Novo Testamento. Palavras importantes no Novo Testamento como justificação, expiação, propiciação são provenientes do Velho Testamento e nunca entenderíamos essas expressões se não fosse o Velho Testamento. Ademais, a imagem da queda, tão importante para a compreensão da vida espiritual, retrata a desgraça e morte do homem, está registrado só no Velho Testamento. Portanto, Paulo, ao mencionar o Senhor Jesus Cristo, parte do Velho Testamento a sua exposição e mostra, a partir do versículo 26, a liderança judaica assassinou o Senhor sem justa causa, rejeitando a salvação e pedindo a Pôncio Pilatos a condenação de morte. E no versículo 29, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Essa é a grande mensagem da salvação. Ele morreu e foi sepultado, por causa dos nossos pecados. Ele foi morto em um madeiro. Cristo morreu na cruz para todos os que haviam sido destinados para a salvação, ou seja, a Igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Que grande Salvador nós temos, pois ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Deus, o Pai, tirou a vergonha dos nossos pecados, ou a ignomínia de nossas transgressões, e castigou em seu Filho Jesus na cruz, vestindo-nos em troca com a sua justiça. Muitos são enganados, imaginando que presenteiam a Deus crendo no seu Filho Jesus, quando na realidade é Deus quem presenteia o pecador lhe dando a fé no seu Filho. O pecador impiedoso é justificado e absolvido de sua culpa e miséria pela imputação da justiça do Senhor Jesus Cristo, no momento em que o Espírito Santo lhe dá a fé, pois a salvação é pela graça por meio da fé e não depende de nenhuma obra ou mérito do miserável ímpio. Martinho Lutero disse: na cruz, Cristo, aquele que não conheceu o pecado, tornou-se o maior dos pecadores, porque todos os pecados do seu povo foram colocados nele. Ele levou sobre si todo o pecado e todo o inferno que o seu povo merecia. Cristo tomou o cálice da ira de Deus até as suas gotas mais amargas e foi desprezado pelo Pai, pelos céus, pela terra, pelo inferno e pelas trevas da natureza. Em cada suspiro, Cristo abraçou a cruz e disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Portanto, Jesus morreu em nosso lugar e agora podemos bradar junto com John Arthur Light: logo estarei com Jesus. Talvez eu esteja ansioso demais. Isso é morte? Ora, a morte é melhor do que a vida. Podemos gritar confiantemente com Bangs, que declarou no leito de enfermidade: o sol está se pondo,
o meu está nascendo. Vou desta cama para uma coroa. Adeus. É com essa confiança que Paulo continua o seu sermão, declarando brilhantemente nos versículos 30 a 33. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelo que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Paulo comprova o seu argumento e a veracidade da ressurreição de Jesus, citando as testemunhas da ressurreição. Na realidade, ele faz muito bem isso em 1 Coríntios 15, versículos 3 a 8. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo embasa a seriedade e veracidade da ressurreição, demonstrando por vários versículos do Velho Testamento que, de fato, isso deveria ocorrer, citando o Salmo 2, versículo 7, 16, versículo 10, Isaías 55, 3, e no versículo 37, ele enfatiza que o Santo de Israel, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Observe que temos no começo uma exposição acerca da história da redenção no Velho Testamento. Depois a história da redenção no Novo Testamento, e agora a partir dos versículos 38 a 41, Paulo aplica a sua exposição dizendo: Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vou-la contar. Paulo exorta os seus ouvintes, animando-os, encorajando-os, admoestando-os que, muito embora os antigos rejeitaram a oferta gratuita do Evangelho, essa oportunidade maravilhosa agora estava diante deles, a remissão dos pecados. Os ouvintes de Paulo não deveriam seguir o exemplo dos antigos que se rebelaram contra a mensagem da salvação, e deveriam tomar conhecimento da remissão de pecados por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E por meio dele, todo que crê seja justificado de todas as coisas gratuitamente pela graça de Deus. Paulo demonstra que a salvação em Cristo Jesus é pela graça de Deus, independente das obras da lei de Moisés. A fé que Paulo pregou e que é capaz de justificar o pecador é o conhecimento e a certeza de tudo que Deus revelou na sua palavra acerca da vinda de Jesus. E os ouvintes de Paulo deveriam ter plena confiança disso, de que Deus concedeu por pura graça, não só aos judeus, mas também aos não-judeus, a remissão dos pecados, a justiça eterna e a salvação somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo opera essa fé no coração por meio do Evangelho. E nos versículos 40 e 41, Paulo adverte os ouvintes: Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Aos que recebem de bom grado o Evangelho e aos que rejeitam. E Paulo adverte os seus ouvintes que não endurecessem os corações como os antigos fizeram, e de forma rebelde desobedeceram a Deus, quer seja no deserto, murmurando e reclamando contra o generoso Deus, quer seja na época de Jesus, quando mataram o Senhor da Glória, e Paulo aplica sua mensagem admoestando os seus ouvintes à seriedade e o perigo real de menosprezarem a mensagem da salvação puramente de graça.
Finalmente, houve duas reações nos versículos 42 e 43. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e esses, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Ou seja, um grupo rogou que Paulo voltasse no sábado seguinte para que ele pregasse novamente, ensinasse e esclarecesse melhor a palavra de Deus. Mas outro grupo de judeu e prosélitos não aguentou esperar uma semana e seguiram os missionários, sendo melhor instruídos, auxiliados, animados e encorajados a ficarem firmes no arrependimento e na fé e a perseverar na graça de Deus. Apenas para concluir, eu quero dizer que a mensagem poderosa que transforma o mundo e que verdadeiramente foi capaz disso, pregada por Paulo e transcrita por Lucas, é uma mensagem histórica. A nossa fé está baseada na história sagrada. O livro de Atos é um livro histórico, não é romance, fábulas, poesia, mas um livro histórico. Paulo começou citando a história do povo de Israel, citou a terra de Canaã, depois disso lhe deu juízes até o profeta Samuel, então pediram o rei Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, depois levantou-lhes o rei Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração de Deus, que fará toda a sua vontade, depois trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus, havendo João I pregado a todo o povo de Israel antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Portanto, a nossa fé é histórica. A pregação que muda o mundo é histórica desde os primórdios do Velho Testamento. Jesus é tipificado no Velho Testamento como um servo sofredor pela vontade de Deus e pelo amor aos pecadores. Jesus foi ferido de Deus e oprimido, sendo traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do povo eleito de Deus, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Essa é a mensagem que muda o mundo. Foi da vontade de Deus que Jesus padecesse em lugar do seu povo, e apenas pelo arrependimento e fé é possível ser justificado gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Somente o seu povo, a sua igreja, aqueles que pertencem a Deus, aqueles que o Pai entregou ao Filho para que por eles morresse e ressuscitasse, os chamados eleitos, serão justificados e ninguém mais. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículos 29 e 30, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Assim é Deus quem dá o arrependimento e a fé. E mesmo que Deus requeira a fé como condição para a justificação, não devemos imaginar que a justificação é um galardão ou uma recompensa por nossa fé. É o Senhor mesmo quem nos dá a fé, por meio do novo nascimento. Essa é a pregação que muda o mundo, o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo, tão profetizado e simbolizado no Velho Testamento, que veio a esse mundo perverso e mau.
sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, morto e crucificado por mão de Nicos, sendo sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou por Deus, que rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido pela morte. E como disse bravamente Pedro, esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Essa é a mensagem que muda o mundo e pode mudar a nossa sociedade. Essa mensagem pode mudar o nosso Brasil, pois mudou o mundo no tempo de Paulo. Mas fica a advertência final para os que rejeitam a oferta gratuita da salvação. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Que o Senhor nos abençoe. Amém.